Oi pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma semana, hoje segunda-feira, e nós iniciamos mais uma semana de leitura da Palavra de Deus. Hoje Lucas capítulo 8, e nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade tão boa, né? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pelo teu amor e pela tua graça e pelo privilégio de poder ler e receber a tua palavra em nosso coração com a ajuda do Espírito Santo. Abençoe-nos nessa tarde, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, mais uma semana de leitura, com toda reverência, com todo carinho, com todo amor, pela grandiosa palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma. Lucas capítulo 8. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento dele com seus bens. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído essa parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: A vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Isso é muito comum no meio de muita gente, né? Sempre o coração é petrificado e não dá espaço para a palavra crescer. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não conseguem amadurecer. Essa aqui já é mais comum, né, dos nossos dias hoje. Aquelas pessoas que se sufocam ou sufocam a palavra, sufocam o evangelho com as ansiedades, com os problemas, com as libertinagens, com as bebedices, com as glutonarias, com as obras infrutíferas da carne, né? E aí a palavra não tem, é como se ela estivesse crescendo no meio desses espinhos. E aí os espinhos desses prazeres da vida sufocam a palavra e não deixam que ela produza. No entanto, as que caíram em boa terra são as que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra de Deus e entesouram e com perseverança frutificam. Não há ninguém que depois de acender uma candeia e a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Porquanto não há nada oculto que não seja revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz.
Assim sendo, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, mais se lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Então a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele, entretanto, não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. E aconteceu que um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus a seus discípulos: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem? E elas lhe obedecem. Zarparam então para a região dos Gerazenos, onde se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com forte voz: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. Aqui Lucas, desde o início, ele dá uma sequência. Jesus já está aqui com os 12 discípulos. Ele dá uma informação que nos outros evangelhos não se encontra, que eram algumas mulheres que seguiam a Jesus e franqueavam financeiramente. Elas bancavam ali o ministério de Jesus com as suas rendas, com as suas finanças, né? E aí a multidão vem, Jesus ensina através de parábolas, os discípulos não entendem, Jesus explica a parábola. Isso aqui eu já expliquei para vocês em Mateus, né? Lá no Evangelho, procure e resgate aí as leituras de Mateus, que você vai ver que eu já expliquei passo a passo isso aqui. E aí Jesus vai para o outro lado. No caminho, ele dorme no barco, a tempestade se levanta, ele acalma o mar, os discípulos ficam apavorados. Quando ele chega aqui, desce na praia do outro lado, do lado de Gadara, ou dos Gerazenos, né, já fazendo termo ali com a Galileia, a região da Galileia. Vem um homem dos sepulcros, endemoniado e berrando: que tenho contigo, Jesus, viesse me atormentar antes do tempo. E Jesus repreende
aqueles demônios imploram para que eles entrem nos porcos. Jesus permite, creio eu, que para que os discípulos pudessem ver a maldade que é, a capacidade de estrago que o demônio pode fazer na vida de um homem, né, para que eles pudessem observar que aquilo era uma coisa real. Quando as pessoas viram esse acontecimento, eles correram, foram à cidade e anunciaram às pessoas, elas vieram para ver, e quando chegam até Jesus, está lá o homem sentado aos pés de Jesus, já tinham arranjado uma roupa para ele, estava vestido em perfeito juízo. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o havia tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse das suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem havia sido expulso os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: volta para a tua casa, compartilha tudo quanto Deus te fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos que estava à beira da morte. Enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cerrou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar desapercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual a tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Tadinha da mulher, né? Ela não poderia estar em público, ela era considerada imunda porque ela tinha uma menstruação crônica, e por isso que ela veio às escondidas, mas a fé que tinha em seu coração fez com que o poder emanasse de Jesus e a curasse. E aí, por isso que houve esse questionamento, essa pergunta: quem me tocou? E ela, vendo que não poderia mais esconder, ela teve que declarar diante de todos, correndo ali risco de morte, né? Mas como ela foi curada, ela recebe o shalom de Jesus Cristo para ir em paz. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz, na perfeita paz, vai no shalom de Deus. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Aqui tem uma palavra muito poderosa, né? Quando todos dizem que não tem mais jeito, e Jesus disser: não temas, crê somente, pode ir, meu irmão, pode ir, porque é ele quem se garante com aquilo que ele fala. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: não pranteis, ela não está morta, mas dorme. Por que Jesus estava falando isso? Porque para Deus não existe mortos, todos vivem. Todos vivem. E muitos zombaram dele, pois tinha certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou. E ele mandou que lhe dessem algo para comer.
Os pais da menina ficaram maravilhados, contudo Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Esse foi Lucas capítulo 8, uma sequência de milagres narrado aqui por Lucas, onde a gente vê também nos outros evangelhos, mas cada evangelho tem uma peculiaridade, uma forma de ver, uma forma de mostrar o milagre. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo canal. Forte abraço.